Olá, pessoal! Continuamos com a nossa série especial sobre a reforma trabalhista e o tema de hoje será horas in itinere. A gente vai conversar só um pouquinho aqui, só para a gente falar um pouquinho sobre essa alteração das horas in itinere. Primeiro a gente vai explicar o que é a horas in itinere e depois nós vamos explicar a principal alteração, porque ela foi suprimida do nosso ordenamento jurídico. Então, as horas in itinere, vamos ver aqui na nossa telinha como que era essas horas. Essas horas é o tempo, significa, né, o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno. Por qualquer meio de transporte, ele não era computado na jornada de trabalho. Então, o deslocamento do empregado da sua casa até o seu local de trabalho e do seu trabalho até a sua casa novamente, ele não era contado para fins de jornada de trabalho, não era computado na jornada. Salvo, vamos voltar aqui, quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução. Então, nos locais de difícil acesso ou não guarnecido por transporte público, e quando o empregador fornecia essa condução por causa desses dois requisitos, de local de difícil acesso ou não guarnecido por transporte público, esse tempo de deslocamento do empregado desde a sua casa até o seu local de trabalho, do seu local de trabalho até a sua casa, ele era computado para fins de jornada de trabalho. Por quê? Nós bem sabemos, por exemplo, nos casos de mineradoras, os empregados, geralmente as minerações se localizam em locais que são de difícil acesso. Às vezes o transporte público passa perto da mineração, mas fica um pouco distante, até para o empregado no seu local mesmo, no seu posto de trabalho, para que ele consiga chegar. Então, as mineradoras, muitas vezes, pelos locais de difícil acesso, elas forneciam o transporte para os empregados, né, nesse sentido, e esse tempo ele era computado. Manuela, mas como que esse tempo era computado? Então, vamos supor que o empregado ele trabalhava 8 horas diárias, mas nesse deslocamento, nos locais que eram de difícil acesso ou não guarnecido por transporte público, eles gastavam em média 2 horas para ir para o trabalho e 2 horas para voltar do trabalho. Então, essas 4 horas eram computadas como horas extras, né? Horas que ultrapassaram a jornada, então, do empregado, porque elas tinham que ser somadas às horas em que o empregado trabalhava, porque essas horas in itinere, elas eram calculadas também como horas de deslocamento, como tempo à disposição, então, do empregador, né? Então, essa hora de deslocamento era dessa forma. E nós sabemos, ou se não, né, claro, algumas empresas elas adequavam essa jornada para que não se ultrapassasse as 8 horas diárias. Então, por exemplo, se o empregado demorava, né, o ônibus demorava algo em torno de 1 hora para se deslocar até o local de trabalho e 1 hora para retornar até a cidade onde estava o transporte público, esse tempo também elas computavam, então, no cálculo da jornada de trabalho. Então, às vezes, ele trabalhava efetivamente 6 horas e se deslocava 1 hora para ir, 1 hora para voltar, dava 8 horas diárias. Então, isso também as empresas faziam muito isso. Só que para ter esse pagamento das horas in itinere, né, ou horas de itinerário, nós tínhamos também que ter a acumulação desses dois requisitos. O local não ser guarnecido pelo transporte público e ser de difícil acesso. Porque para que isso se configurasse horas in itinere. E também já era autorizado, até mesmo uma manifestação que teve do STF, umas primeiras manifestações do órgão sobre as horas in itinere, nós temos que elas foram, né, consideradas aí que as normas coletivas poderiam, por exemplo, verificar o pagamento, flexibilizar esse pagamento através da norma coletiva. Mas como que acontecia isso? Nós temos que o direito ele não era suprimido. O empregado continuava tendo direito ao pagamento das horas in itinere. Mas esse pagamento ele poderia ser feito, por exemplo, como um retorno de férias, quando o empregado, através da autorização mediante convenção coletiva, ele recebia todo esse valor que lhe era devido após o retorno de férias, de uma vez só. Era bom para a empresa, muitas vezes, e também bom para os funcionários, porque quando a gente retorna de férias, a gente só vai ter o pagamento do próprio salário no mês seguinte. Então, isso serve, né, sempre entendeu que essas normas coletivas que flexibilizavam o pagamento das horas in itinere não tinha problema, porque não suprimia o direito.
E agora com a reforma trabalhista, como que ficou as horas em itinerários? Vamos ver como que ficou? Agora, o artigo, né, que tratava das horas em itinerários foi alterado, que fala que o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho para seu retorno, caminhando por qualquer meio de transporte, inclusive ou fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Então, a reforma ela trouxe uma alteração significativa, porque ela disse que as horas em itinerários agora não mais são consideradas tempo à disposição do empregador. Isso significa dizer, então, que esse deslocamento, essas horas em que o empregado fica aqui, né, nos locais que ele trabalha, de difícil acesso ou não guarnecido por transporte público, esse tempo que ele gasta para chegar até a empresa e seu posto de trabalho não mais vai ser computado dentro da sua jornada de trabalho. Então, se efetivamente ele gasta 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, nos locais de difícil acesso, porque os outros locais já não era assim mesmo, se for, né, então, no caso de uma mineradora, por exemplo, um empregado que sai da sua cidade vai para e se desloca até a mineração, e não vai ser mais computado como horas, como tempo à disposição do empregador. Ele não vai ter mais direito ao pagamento dessas horas como extras, ou nem mesmo que elas sejam computadas para fins de jornada, para complementação de jornada. Então, é uma alteração muito significativa desse artigo, que revogou, então retirou do nosso ordenamento esse tempo, modificou, né, o entendimento aí das horas em itinerários. Então, não há nem mesmo de se falar quais são os requisitos dessas horas em itinerários mais. Então, essa é uma observação importante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é uma alteração significativa, uma alteração que a gente pode pensar aí através dos princípios do direito do trabalho, se ela é válida ou não, se ela deve ou não ser aplicada, né, se é uma norma aí, válida. Então, nós precisamos aí refletir se é um retrocesso, se há um retrocesso social em relação a essa norma das horas em itinerários. Então, muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem fazer contato conosco através aqui das redes sociais, que estão aí no nosso perfil, prof.manucedantas no Instagram, Manuela Dantas no Facebook, e meu e-mail é manucedantas@yahoo.com.br. Muito obrigada e até a próxima.